verso 11 ao verso 16. Tá bom? Então vamos fazer a leitura e uma oração. E aí diz assim, a partir do verso 11: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15. Bom dia, gente. Chegou um primeiro casal aqui, então agora eu vou levantar, voltar ao meu estado inicial. Eu estava sentado ali, pessoal, porque não tinha chegado ninguém e a sala tem bastante gente. Eu falei, vou sentar enquanto isso. A gente está fazendo a leitura de Efésios, capítulo 4, e estamos no verso 15. Eu ainda estou fazendo a leitura, a gente vai fazer uma oração e vai iniciar. Então, Efésios 4, verso 15. Retomando, verso 15 diz assim, mas eu vou reler o 14, que é muito legal o 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, é claro que a gente não vai conseguir ver tudo, porque só esses últimos 2, 3 versos que eu li aqui, eles dão muito que ser dito. Então, meu desejo é enfatizar hoje o verso 11, 12 e 13, que seria esse verso em que ele fala dos dons ministeriais. Há uns, como ele diz no verso 11, Deus designou para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres. É importante a gente entender essas distinções e saber se elas ainda são válidas hoje em dia, se a gente ainda pode considerar alguém como apóstolo, como profeta ou não, né? Isso é importante. E mais importante ainda do que a gente entender as definições de cada cargo ministerial é o objetivo, porque é pelo objetivo que a gente consegue avaliar a qualidade de um pregador, né, de um pastor, de um mestre. É pelo objetivo. A gente tem que perceber se a pessoa ela demonstra que no centro do seu desejo, atuando no seu ministério, ela tem esse fim, esse alvo, como diz no verso 12, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O mestre, o pastor, ele precisa fazer tudo o que faz visando a edificação da igreja, fazendo sempre com que a igreja se apaixone cada vez mais por Cristo, se encante por Jesus e, consequentemente, se assemelhe cada vez mais a Ele. Então, gente, vamos orar um pouquinho antes da gente entrar nesse verso 11. E para quem entrou agora, é Efésios capítulo 4, verso 11, e a gente vai hoje até o 13. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Agradecemos por mais um domingo juntos aqui. Nós te louvamos porque a Tua palavra é alimento para as nossas vidas, Senhor. Ela é como um mel, é doce ao nosso paladar. Ela edifica o nosso espírito, constrange muitas vezes a nossa consciência,
mas também a consola, Senhor. Traz refrigério para a nossa consciência, muitas vezes perturbada. E nós pedimos que nessa manhã o Senhor ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração e que a sua palavra seja espírito e seja vida para nós, Senhor. E que a gente possa sair não somente com conhecimento acumulado, mas que a gente saia também com o espírito edificado, com essa noção do que há de experimental no Evangelho, disso que o Senhor pode comunicar às nossas almas e que o texto por si só não consegue, a não ser que o Espírito Santo o use como instrumento. Então pedimos que nessa manhã a gente saia, Senhor, com um entendimento iluminado, coração aberto e com uma experiência nova com o Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, agradecemos por esse dia especial, que é o Dia das Mães, que o Senhor possa conceder às mãezinhas na nossa igreja um momento de alegria em família. Eu sei que nem para todas as mães é um momento de felicidade. Algumas mães perderam seus filhos ou não os têm, nunca tiveram. Alguns filhos perderam suas mães, mas que de alguma forma as pessoas possam se sentir consoladas, abraçadas por Ti, nesse dia que é celebrado ao redor de todo o país. Assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Gente querida, então, verso 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É muito importante a gente entender essas distinções que, no Novo Testamento, elas aparecem de maneira muito clara, porque a gente tem os apóstolos escolhidos a dedo por Cristo, né, com uma morte, traição, a morte de Judas, outro toma o seu lugar. Contudo, a gente não tem mais ninguém além desses mencionados no Novo Testamento. Nós, inclusive, não temos nem no registro dos pais da igreja aqueles que ou foram discípulos diretos dos apóstolos ou que foram discípulos, dos discípulos dos apóstolos, pessoas que viveram no século 2, 3, 4. A gente não tem registro deles reconhecendo algum apóstolo na mesma medida em que os apóstolos eram reconhecidos no Novo Testamento, pelas igrejas. Então isso é importante, porque muitas vezes nós encontramos hoje pessoas se apresentando como apóstolos. Alguns colocam no seu Instagram apóstolo fulano de tal, profeta fulano de tal, e alguns possuem milhares e milhares de seguidores. E é algo que, numa certa medida, ocorre por uma má interpretação. As pessoas entendem que esse apostolado, ele continua. Uns ousam dizer que se intitulam apóstolos porque vêm dessa linhagem apostólica, sem nenhuma evidência disso. Outros simplesmente interpretam essa abertura, de que assim como existiam apóstolos e como isso foi um dom de Deus, isso necessariamente continua, embora a gente não tenha nenhuma evidência disso na história. E muito menos da parte dos apóstolos, né? Porque eles não deixaram como ordenança às igrejas do primeiro século, ou como instrução, que apóstolos fossem selecionados ou eleitos, mas eles deixaram que bispos fossem, que presbíteros, que diáconos, evangelistas. Contudo, a gente não vê nenhuma palavra por parte dos apóstolos de que outros tinham que se tornar também apóstolos. E o apóstolo Paulo, em Coríntios, inclusive, ele diz que ele teve muito problema com pessoas que se auto-intitularam apóstolos e que o atacavam, o descredibilizavam diante da igreja de Corinto. Então, é interessante, porque, de acordo com o Novo Testamento, os apóstolos não somente não deixaram essa prescrição à igreja, de que a igreja deveria procurar outros apóstolos além do que já existiam, mas os que se auto-intitularam por si mesmos, deliberadamente, eles proporcionaram muitos problemas a pessoas como Paulo, Pedro, o apóstolo João. Todos eles falam sobre falsos mestres e falsos apóstolos em suas epístolas. Então, isso por si só já nos fornece conteúdo suficiente para a gente não aceitar de maneira crítica as pessoas que hoje se auto-intitulam apóstolos. Especialmente por
desejarem passar aquela imagem de estarem numa posição superior, de serem assim, terem sido escolhidas por Deus para liderar a igreja de uma forma especial, inquestionável e numa posição de grande autoridade. Em geral, esses apóstolos hoje no país fazem isso. E é um problema sério. Então, nós devemos entender, e aqui há um consenso, especialmente na teologia reformada, de que quando Paulo diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, Paulo está falando de maneira definitiva. Ele já o fez. Paulo não está dizendo que ele continuará fazendo. Uns podem mencionar o seguinte: não, Pedro, mas o sentido da palavra apóstolo no grego simplesmente significa alguém que foi enviado, né? Não tem nada de especial no termo em si. Outros podem se autotitular apóstolos dizendo que foram enviados por Deus. E essa pessoa pode até me dizer, olha, de uma maneira geral, todos os que são pregadores, mestres, de certa forma, eles foram enviados por Deus, né? Na medida em que eles são sinceros, íntegros e fiéis ao conteúdo da Bíblia, de certa forma, eles foram enviados por Deus. E eu não contenderia com esse argumento, porque o sentido da palavra é esse. O que a gente tem que saber é que a palavra, embora possua o seu sentido, no grego, ou seja, no hebraico, no que for, Jesus a usou para um fim muito determinado, para algo muito específico. Ele não abriu a sua intenção e aquilo que ele decidiu fazer com o termo para que a gente pudesse expandir e aceitar qualquer pessoa na medida que ela seja uma enviada de Deus. Cristo, ele não relativizou o termo significa isso, contudo, ele escolheu a dedo os seus enviados, e ninguém mais além desses. Então isso é importante para a gente entender que, embora o termo, a palavra, tenha um significado, ainda assim Jesus usou ele de uma maneira circunscrita a um grupo de pessoas. E ele não abriu para a possibilidade de nós entendermos que outros podem se encontrar nessa categoria dos apóstolos do Novo Testamento, que é uma categoria muito especial. Inclusive, Paulo diz em Efésios, como a gente viu nos capítulos anteriores, de que o fundamento do evangelho, a essência dele, ela é a mensagem dos profetas, a mensagem do Senhor Jesus, e tendo a sua continuidade naquilo que os apóstolos derramaram, naquilo que eles ensinaram, naquilo que eles confiaram à igreja. Então Paulo diz, olha, o fundamento é o fundamento dos apóstolos, que é justamente o Senhor Jesus. É aquilo que ele nos confiou e que nós entregamos à igreja. Ele chega a ponto de dizer, ninguém pode colocar outro fundamento. Ninguém pode acrescentar, subtrair. Em Gálatas ele diz que quem o faz, a igreja deveria considerar anátema. Descartar completamente o conteúdo que é acrescentado ou descartar aquele que subtrai do conteúdo. Então, eu estou gastando tempo nisso para a gente entender. Os apóstolos do Novo Testamento, eles deveriam ter uma posição de proeminência no nosso coração, na nossa mente. Nós deveríamos tê-los na mais alta estima. E, infelizmente, isso não acontece hoje em dia. É raríssimo você ver pessoas falando dos apóstolos em autoestima. É raríssimo, inclusive, você ver pessoas falando que eles foram alvo de uma inspiração divina. É raro. Você pode ter pessoas que creiam nisso, mas elas têm medo até de falar. Por quê? Porque hoje em dia muito mal é atribuído a eles. Dizem que eles endossaram a escravidão, chamam o apóstolo Paulo de machista, misógino, sabe? Instruindo como os escravos deveriam lidar com seus senhores e senhores com seus escravos, ou seja, como se ele estivesse mantendo o status quo da escravidão do Império Romano, da igreja primitiva. E pessoas se enfurecem com esse tipo de coisa. Muito embora um pouco de estudo pudesse esclarecer para muita gente o porquê deles terem feito. E eu não quero entrar nesse tema hoje, que é um tema delicado, tomaria muito tempo. Mas o que eu estou dizendo é que os apóstolos eles continuam sendo alvo de ataques hoje, como eles foram no primeiro século, gente. Se você ler com cuidado as epístolas de Paulo, especialmente Coríntios, Gálatas, e se você ler com cuidado 1 Pedro, 2 Pedro e 1 João,
Você vai ver Paulo, João e Pedro falando sobre falsos mestres, pessoas que se colocavam em condição igual a deles e que simplesmente não tinham os frutos de vida. Uns negavam Jesus, outros diziam que não existia ressurreição, alguns criticavam os 3 apóstolos e todos os demais, dizendo que eles estavam abolindo a tradição judaica, a lei de Moisés, que eles eram inimigos de Deus. Então, eles foram muito atacados. E é impressionante a gente notar que hoje eles continuam sendo. Seja diretamente, seja com pessoas os atacando de maneira explícita, seja simplesmente com o fato da igreja os desprezar, fingir que eles não existiram. Muitas igrejas fingem que eles não existiram. Elas nem tocam no ponto, sabe? Então, são dias difíceis. E o apóstolo Paulo, então, diz isso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Outros para profetas. Aqui também é importante. Nós devemos entender que nem todo dom ministerial e nem todo dom individual de cada membro da igreja continua na medida em que nós vemos no Novo Testamento, no livro de Atos. Quando o apóstolo Paulo diz que a uns ele concedeu para apóstolos e outros profetas, o que ele está dizendo é que naquele tempo você tinha pessoas empoderadas por Deus para fazer coisas que nós não vemos hoje. Então você tem, por exemplo, um homem chamado Ágabo, que no algum dos capítulos de Atos, que me perdeu agora, me saiu da memória, ele amarra umas cordas nos braços. E ele se vira para Paulo e os demais que estavam presentes e diz: olha, é isso que vai acontecer. O Espírito Santo me diz que é isso que vai acontecer com esse que for a Jerusalém. E era o apóstolo Paulo. Ou seja, Deus usou esse homem para, de uma maneira profética, dizer o que haveria de acontecer com Paulo. Embora Paulo já soubesse que prisões e sofrimentos o aguardavam. Ele sabia disso. Mas talvez tenha sido mais importante esse homem ter feito até para todos os irmãos compreenderem que não era só uma perspectiva de Paulo, de que isso haveria de acontecer com ele, mas Deus havia revelado a esse irmão chamado Ágabo de que Paulo verdadeiramente passaria por isso. E você tem outras histórias no livro de Atos de pessoas que foram usadas dessa forma profética. Contudo, nós percebemos no Novo Testamento que há o dom da profecia, e que é diferente daquele que Deus concede como profeta. Porque no livro de Atos, por exemplo, nós encontramos os chamados profetas, alguns chamados profetas, prevendo o futuro e revelando coisas misteriosas. É difícil a gente ver isso acontecendo hoje. Mas, quando o Novo Testamento fala da profecia, do dom de profecia, ela não está falando desse ato profético. Ela está falando da pregação. É o que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, quando ele vai fazer uma distinção entre o dom de profecia e o dom de falar em línguas. Ele diz que o dom de profecia é superior, porque o dom de profecia é simplesmente a pregação, é a edificação da igreja. E comparando com o de línguas, ele diz, olha, aquele que tem o dom de línguas e que fala nesses mistérios de Deus, ele não está edificando a igreja, ele está edificando a si. É algo assim pessoal, ele edifica o próprio espírito enquanto ele está nessa espécie de transe, sabe? E aqui eu não quero dizer para vocês se o que a gente vê hoje como dom de línguas é, de fato, o que a Bíblia diz. Porque não aparece ser nem um pouco. Né? Quando a Bíblia fala de dom de línguas, a gente simplesmente não tem registro das pessoas repetindo sílabas. O que a gente encontra em Atos é das pessoas falando em outras línguas. E Deus usando isso para se comunicar, sabe? Mas, enfim, eu estou fazendo essa distinção entre os profetas e a profecia, porque nós devemos entender que os profetas, nestes termos do Novo Testamento, de pessoas que revelam o futuro, que revelam coisas misteriosas, a gente simplesmente não pode se virar para alguém hoje como os apóstolos ou a igreja se virou para Ágabo e disse, olha, esse é um profeta. A gente simplesmente não pode, porque a gente não vê evidências disso. É como se isso não tivesse continuado, é como se o Espírito Santo tivesse feito uso dessas pessoas e capacitado elas a esses atos proféticos com um determinado objetivo, com um determinado fim, que se cumpriu nesse período todo que Atos registra.
em que os apóstolos evangelizaram inúmeras e inúmeras cidades. Então é importante a gente entender isso. Tem coisas que aconteceram e que estão descritas no livro de Atos que a gente não viu mais acontecendo em nenhum período da igreja. Nenhum. E por isso há um consenso na teologia reformada, nos reformadores, nos puritanos ingleses, de que muitas coisas que Deus fez no período de Atos, ele não continuou fazendo. E aqui eu não estou dizendo que os milagres cessaram, coisa do tipo. O que eu estou dizendo é que ele usou pessoas de alguma forma extraordinária e que nós não temos registro dele usando na mesma medida. Pessoas podem ser usadas na minha vida e na vida de vocês para falar algo muito importante sobre o nosso futuro. Isso acabar sendo verdade. Isso é importante para nós. Contudo, por esse motivo, a gente não pode chamar essa pessoa de profeta. Foi simplesmente alguém que Deus usou. Então há essa distinção. Essas pessoas que Deus usou e que realizaram vários atos proféticos, para isso que o apóstolo Paulo chama do dom da profecia. O dom da profecia é simplesmente aquele que Deus capacitou a pregar o evangelho. Ele tem unção. Ele simplesmente prega com unção. Foi alguém que Deus chamou para edificar a sua igreja. O que significa? O que significa é que o Espírito Santo vai auxiliar essa pessoa, vai capacitá-la a pregar uma mensagem fiel e que vai vir carregada de poder para edificar a igreja. Uns têm esse dom de pregação, da profecia, e outros não têm, embora sejam pastores e pregadores. Só porque a pessoa correu em direção a esse ministério, não significa que Deus a capacitou. Né? Muitos decidiram entrar no ministério e não foram chamados por Deus. E essa é uma reclamação, inclusive, que Deus faz através de Jeremias no tempo dele. Olha, esses homens, Jeremias, eles foram correndo, eu não chamei nenhum deles. Eles falam em meu nome, eu não lhes disse nada. Assim como no Novo Testamento, alguns se intitulavam apóstolos e pregavam. E o apóstolo Paulo diz, eles estão falando mentira. Além deles nos criticarem, eles criticam a mensagem que nós entregamos a vocês. Vocês se esqueceram que vocês se converteram através da nossa pregação? Aí agora, porque vocês começaram a ouvir essa gente, vocês vão se voltar contra nós? Isso aconteceu com a igreja da Galácia, com a igreja de Corinto. É impressionante como isso aconteceu com frequência. Então, pode ser que tenha ficado um pouco confuso para vocês, mas para resumir, uma coisa são aqueles que Deus designou como profetas e que nós não vemos mais hoje, e outra coisa é o dom da profecia. Nós devemos entender que o dom da profecia ainda existe. Deus capacita pessoas para pregar o evangelho de uma maneira que edifica a igreja. Contudo, isso não significa que só pode pregar quem recebeu esse dom, não é esse o caso. Mas a questão é sobre você liderar, é sobre você conduzir, é você ter aquele cargo de pregador, de pastor, alguém que vai edificar um grande número de pessoas. E não simplesmente um trabalho individual, pessoal, que muitos fazem pregando o evangelho, sabe, numa célula, ou na rua, no trabalho. Isso todos nós devemos fazer. Contudo, o dom da profecia de expor a palavra de Deus e de ser auxiliado pelo Espírito Santo com poder, isso Deus designou alguns somente. E por isso o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 14, que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, porque ele edifica a igreja. Para finalizar esse verso, ele também diz que a outros Deus concedeu para ser evangelistas e outros pastores e mestres. Qual é a diferença entre essas coisas? Até hoje, especialmente no sistema presbiteriano, a posição ou chamado ao cargo de evangelista ele é reconhecido. Então, na igreja presbiteriana, você tem pessoas que não têm aquele título simplesmente de um pastor titular, o pastor auxiliar, ou de um mestre que ensina no EBD, por exemplo. É um teólogo, mais de evangelista. Né? Invariavelmente, essas pessoas são aquelas que vêm um chamado para evangelização, né, do lado de fora, e que muitas vezes viajam em diferentes lugares, e que são financiados por uma igreja. Então, por exemplo, a igreja que eu passei uns anos como seminarista, a Igreja Betânia de São Francisco, aqui perto, do Theo Elias, tem um pastor lá que era um evangelista, que era o pastor José Dilson. Ele passou muitos anos na África, voltou para o Brasil, e agora ele foi para a Itália, recentemente. Então, ele entende que ele tem esse chamado.
Por isso que ele dedicou boa parte da sua vida a isso. Um outro que eu poderia mencionar, que é muito famoso, é o Ronaldo Lidório, talvez um dos missionários mais famosos do país, talvez o mais famoso do país. Ele foi para a tribo dos Concombas na África e ele mesmo confeccionou, criou um dialeto para essa tribo. Se eu não me engano, foi para essa, dos Concombas. E ele passou boa parte da vida ali, né? E ele, inclusive, ele se formou no mesmo seminário que o meu pai, em Pernambuco, seminário presbiteriano. Eles foram da mesma turma e foram ordenados praticamente juntos, né? Eles são grandes amigos também. Então nós devemos entender que esse cargo de evangelista, ele ainda pode ser preservado, e de fato foi. Contudo, nós devemos lembrar o seguinte: alguns evangelistas no Novo Testamento, no livro de Atos, como por exemplo Filipe, que tinha aquelas filhas que profetizavam, ele fez uma série de milagres, que embora o livro de Atos não descreva cada um deles, só fala dele ter pregado aquele etíope e ter batizado e depois ter sido trasladado. Ele simplesmente foi arrebatado de um ponto a outro. Deus tomou Filipe e ele sumiu e foi aparecer num outro ponto, né? Apesar da gente ter esse milagre que aconteceu, a gente não tem os demais, que o livro de Atos diz que Filipe fez. Porque o livro de Atos diz que em Cesareia Filipe fazia vários prodígios e milagres. E isso acompanhado de uma pregação que vinha com poder e muitas pessoas se convertiam. Então, assim, o José Dilson, que eu mencionei para você, ele não fez milagre, não sei de nenhum. Ronaldo Lidório, também não sei de nenhum. Então, por isso a gente tem que fazer essas distinções. Embora seja razoável a gente entender que existem pessoas evangelistas, a gente simplesmente não pode entender que essas pessoas são como Filipe, como Estevão, porque Deus simplesmente concedeu um poder a esses irmãos no primeiro século, que a única explicação que nós temos é que foi algo muito importante para aquele momento e que tinha que ser daquela forma, porque era importante que o evangelho se espalhasse por todas as cidades, todos aqueles lugares, e que ele viesse com poder. E esses sinais, eles foram muito importantes para que a razão, a alma das pessoas fosse totalmente convencida do poder do evangelho, sabe? Então, para aquele momento específico, Deus fez com que várias pessoas fizessem milagres extraordinários, não somente Paulo e Pedro, né? Estevão, Filipe, muitos outros fizeram milagres, né? Contudo, nós simplesmente não vemos isso acontecendo mais. A gente vê os milagres, mas a gente não vê uma única pessoa se destacando. E quando aparece alguém se destacando, mais parece sabe, um pilantra. Vem com terno, joga todo mundo no chão, empurra os outros, alguém segura o pé, o cara empurra. Não tem como a gente dar crédito a esse tipo de coisa, especialmente por a gente não ver isso na Bíblia, sabe? Mas esses milagres verdadeiramente extraordinários, cura, né? Gente recebendo a visão, a audição, a fala, paralíticos andando, sabe? Esse tipo de coisa a gente simplesmente não vê mais. Então, evangelistas, e Paulo diz, e outros para pastores e mestres. E aqui a gente encerra esse verso 11, e eu vou abrir para vocês tirar alguma dúvida. Então, pastores e mestres. Qual é a diferenciação entre pastores e mestres? Olha, um pastor pode ser mestre? Sim. Um pastor pode dar aula de EBD, sem sombra de dúvida. Inclusive, no Novo Testamento, todos os bispos ou pastores, eles têm que ser pessoas instruídas na palavra de Deus, capazes de manuseá-la, capazes de, sabe, eles tinham que ter aquela liberdade de falar sobre ela. Eles tinham que, de uma certa forma, dominar as escrituras, saber das razões da esperança que o evangelho apresenta, saber defender o evangelho, apresentar seus fundamentos, as suas principais doutrinas. Todos os pastores têm que ter essa capacidade. Contudo, é compreensível de que tem gente que parece que recebeu um dom para lecionar. São pessoas que não sentem um conforto ou uma facilidade pregando de um púlpito e falando para centenas e centenas ou milhares de pessoas. Mas são pessoas que lecionam com uma habilidade impressionante. E por isso que Paulo diz, olha, uns, né, ele concedeu que fossem pastores
pastoreasse a igreja, edificasse a igreja, dessa forma bem pessoal, bem próxima, como um pastor faz com a ovelha, e a outros ele concedeu essa habilidade, sabe, de você comunicar o evangelho em todas as suas particularidades, de forma minuciosa, como um mestre, sabe? Então a gente pode entender, e a gente deve entender que essas duas categorias foram preservadas por Deus. Nós vemos pessoas com a habilidade, o dom dessa profecia, da pregação, e nós também vemos pessoas com essa habilidade fantástica de ensinar sobre a palavra de Deus, né? Contudo, muitas vezes o pastor ele tem essa dupla capacidade de pregar e também lecionar. Enfim, alguma dúvida, pessoal? Alguém ficou confuso com alguma dessas categorias? Eu não expliquei muito bem essa diferenciação de apóstolos e profetas. Por que um continua e o outro não? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu acho interessante Paulo ele não aprofunda em cada cargo, né? Não é nem cargo, em cada dom, né? Profeta, apóstolo, mestre, evangelista, apóstolo e mestre, mas ele foca no objetivo, né? Para que todos cheguem à unidade de plenitude, unidade dos santos e tal. E é como se fosse assim, por mais que Cristo veio, deu todos os ensinamentos e deixou a igreja. Mas a igreja, por si só, ela não consegue, sozinha, cumprir a sua missão, ir por todo mundo e tal. Porque é uma mensagem que não é meramente humana. Então, por mais que ela tentasse unir todas as suas habilidades, ou por mais que ela fosse diligente em preservar os ensinos de Cristo, só ela, na sua força, na sua diligência, nos seus erros, ela não seria capaz de cumprir a grande comissão. Então, tipo assim, Jesus, deixa eu separar alguns aqui. E quando eu digo alguns, acho que o Paulo não está se referindo exatamente a algumas pessoas, mas algumas porções que, por meio do Espírito de Deus, derramou para a igreja. Tipo assim, deixa eu separar alguns para realmente eu fazer com que vocês consigam cumprir aquilo que eu falei para vocês fazerem. Porque senão vocês não vão cumprir. E Paulo, tanto nem fala tanto sobre o que é cada coisa. Então, eu acredito muito nisso. Às vezes a gente fica tentando. Bom dia. Às vezes. Eu já vi muita gente tentando esmiuçar, né? O que faz o profeta? Aí já vi o pessoal que fala na mão. O apóstolo ou o dedo. Já viu? Eu já vi isso. O pastor é aquele que casou com a igreja. O evangelista é o maior, que é o que está enviado. Tipo assim, eles ficam tentando fazer alegoria e tal. Mas Paulo ele não está tão preocupado em explicar para a igreja o que faz cada um. Mas eu acredito que ele tenta destacar que realmente precisa, porque senão a igreja não conseguiria. E eu penso isso para hoje. Assim, eu acredito que a igreja precisa realmente de todas as porções bem definidas, não que o irmão fulano de tal é evangelista, o irmão fulano de tal, porque a igreja, o corpo simplesmente reconhece. Mas quando a gente não tem isso, acredita como se fosse uma mesa capenga. Porque senão fica só meramente humano. Eu posso, sei lá, conhecer todas as doutrinas. Mas por que a carta de, por exemplo, Coríntios, Gálatas e Filipenses, embora todos falem o evangelho, eles falam por aspectos diferentes? Porque Paulo chegava lá e discernia o que eles precisavam para aquele momento saber. Então, eu acredito que essa parte profética de discernir o que Deus tem para aquele tempo, para aquele local, para aquela comunidade em específico, eu acho que é muito importante. Sim, entendeu? E eu acredito que os dons, de uma maneira geral, eles continuaram, não talvez em grande escala, assim, mas uma das formas também que Jesus anunciava o reino de Deus era, olha, não é só pelo meu discurso, mas é pelo que eu faço. Por mais que não aconteça tanto, mas a gente vê a história dos avivamentos, Pensacola, Gales, Fiji, Ilhas Hébridas. É em menor foco, sim, mas, tipo assim, o reino de Deus chegou. Sim. Tanto que até a Jonathan Edwards tenta, poxa, como que a gente vai lidar com isso aqui agora? Ele tenta escrever uma teologia para não deixar o que é coisa da alma, o que é realmente a coisa do espírito. Porque se a gente tenta. Se tudo está sob controle, é uma forma também que Deus não está agindo, né? Pelo menos eu penso assim. Se tudo que Deus faz eu consigo controlar, descrever
discernir, poxa, a gente não precisa do Espírito Santo, a gente sabe fazer. A gente pegou a doutrina aqui e a gente está aplicando. Então, acho muito interessante. Não é bagunça, mas também, olha, é ele que está guiando. Eu preciso estar atento para preservar a doutrina aqui, mas eu sei que a autoridade é dele. É verdade. Esse ponto que ele mencionou foi muito importante, gente. Por o seguinte motivo. Ele disse, né, basicamente, que foi da vontade de Deus que ele capacitasse pessoas para que edificassem a igreja de uma maneira que ela não poderia fazer por si só. E isso, né, carrega consigo duas coisas muito importantes que a gente tem que ter em vista, especialmente no momento que a gente vive hoje no país. Em primeiro lugar, realmente existem pessoas que Deus concedeu uma graça e que por esse motivo elas vão ter um papel muito especial na vida da igreja. Não significa que essas pessoas são superiores aos olhos de Deus em comparação às demais, mas significa que Deus resolveu fazer uso dessas pessoas para edificar casamentos, famílias, para a conversão de pessoas, a edificação de pessoas e a condução da igreja. Então esse é um lado. Essa é uma verdade que a gente deve preservar, porque isso acontece. De fato, a gente conhece pessoas que quando abrem a boca para pregar, é simplesmente uma maravilha você ouvir. A pregação pelos lábios dessa pessoa, em alguns momentos vai consolar você como ninguém, em outros momentos vai convencer você de coisas que ninguém mais poderia. Essa pessoa é franca com você, ela não vai te bajular, ela não vai te iludir, ela vai pregar a verdade, ela vai demonstrar uma sinceridade rara de se encontrar. E ao mesmo tempo, enquanto ela prega, você sente o Espírito Santo se comunicando ao seu coração. É evidente que Deus concedeu uma graça a essa pessoa especial e que ele não concede a todos na mesma medida. Então isso que ele disse é importante. A igreja, ela não foi determinada por Deus para caminhar, por assim dizer, cada membro com as próprias pernas. Essa metáfora do pastoreio, esse cargo do pastor, do mestre, do líder, ele é importantíssimo. As pessoas simplesmente elas precisam de ajuda para viver. Tem muita gente que não dá conta de viver sozinha. Digo mais, tem muita gente que não dá conta de compreender isso aqui sozinho. Eu estou em Efésios, Zé, capítulo 4, verso 12. 11 e 12. Capítulo 4, 11 e 12. Tem muita gente que vai precisar de auxílio para compreender melhor o evangelho. Mas, pastor, qual é a evidência disso? Gente, as cartas. É impressionante nós observarmos que nas cartas o principal desejo dos apóstolos era de comunicar mais do conteúdo do evangelho, tornando a igreja bem fundamentada, como uma casa que foi edificada sobre a rocha, para enfrentar os ventos dessa vida, os reveses, os dramas, as falsas doutrinas. E por quê? Porque eles não dariam conta sozinhos. Claro, Zé, pode falar. Eu vou concluir o raciocínio, mas eu não me perder não, pode falar. Nós estávamos conversando com a sua avó, foi para mim, teve um grande para nós, que nós começamos nossa vida de casal aqui, nessa rua, frequentando a igreja presbiteriana, primeira, né, que era na esquina, 112, 134, lá. E nós casamos lá, o último casamento foi o nosso, e nós fomos morar um númerozinho atrás, ali em frente ao posto, aquele prédio que tem recuado. Nós moramos ali 9 anos, nossos filhos nasceram ali, Fernando e Gustavo nasceram ali. Então, aí nós estávamos conversando com a sua sogra. Não, sua avó, desculpa. Aí ela falou assim, eu sou daquela época, porque nós chegamos, Antônio Elias ainda era o pastor, entendeu? O pastor Antônio Elias ainda era, que você não conhece, acho que não conheceu pessoalmente, chegou a falar assim, nosso pai conheceu muito, né? E como nós também. E ele foi, assim, meu grande parceiro. Mas aonde eu quero chegar?
eu estou sentindo uma diferença muito grande, da igreja, ou melhor, dos crentes, de um modo geral, hoje, na nossa igreja, daquela época, 1973, que nós casamos, 20 de janeiro de 73, para hoje. Uhum. A própria igreja presbiteriana mesmo, ela, né, que mudou de lá para cá, sob meu protesto, Sim. uma história que dá para escrever um livro aí. Saí dali, que era o terreno é uma rocha ali. E o Baker, que deu o terreno, deu com muita alegria. Então, não existia a Rua São Sebastião. Essa Rua São Sebastião foi aberta depois. Então, ele deu um inglês missionário, deu o terreno para a igreja, e a igreja foi construída ali, com a ajuda dele e de outros irmãos, Baker. E ainda tem gente viva aí, graças a Deus. Aí, a igreja saiu dali, mas a igreja passou a ser outra igreja. Uhum. Mas mesmo assim, eu fiquei 33 anos aqui, na igreja presbiteriana. 33 anos. Saí dali, vice- vice-presidente do conselho, fui diácono, fui presidente da mocidade, fui diácono 2 vezes, fui presbítero, vice-presidente do conselho. Saí, fui para Betânia, porque meu filho se formou pastor Uhum. e ficou como pastor auxiliar na igreja Betânia de São Francisco, entendeu? Porque a gente gosta muito da Betânia. Mas a gente gosta demais da Betânia. Eu tenho muitos amigos lá, não só o Josué, Theo e outros que já estão com Jesus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não sou pessimista, não, mas Você não toma piora, claro, né? aí eu escuto, por exemplo, lá em casa, eu e minha esposa, a gente, na TV, a gente ou está assistindo, quando não estamos assistindo o Antônio, estamos assistindo o Ed René. Se não for nem Antônio nem Ed René, é Saião. Uhum. Saião, Isso aí. sim, não é o que a gente mais assiste, porque a gente gosta muito dos estudos que ele faz. Sim, E também pela experiência que o cidadão tem, né? sim. Mas eu estou assim, no meu íntimo, coisa que às vezes nem converso com ele, com ela, assim, não é pessimista, não, mas assim, muito triste, esse é o termo que eu acho que mais se aplica, com a igreja que a gente vê hoje. Uhum. Porque em qualquer lugar que você vai, você encontra, né, crente. E a televisão hoje está mostrando demais isso. Tudo quanto é lugar você tem. Então, você vai assistir, tem uma novela do linguajar lá, tem gente crente lá no meio, tem mesmo, inclusive os atores crentes, né? E a conversa sobre isso. Mas aí das cartas que eu mais leio é essa de Efésios. Eu gosto demais dessa carta, demais. Efésios que eu mais leio, Efésios, Coríntios e Gálatas são os que eu leio mais. Romanos. Gosto demais também de Romanos. Aí eu fico assim, será que essa igreja, que a gente chama igreja, vai resistir mais 30 anos, 50? Você está com 35, T6, né? 36. Será que você vai chegar à idade do seu pai, Vendo a mesma essa. 63, com o mesmo olhar, quer dizer, com o mesmo olhar, quer dizer, vendo a igreja caminhar? Uhum. Cara, porque eu tenho 4 netos, né? E aí eu fico pensando neles, a gente fica, a gente ora todo dia, muitas vezes, pelos netos, 4 homens. E aí eu fico pensando, graças a Deus que meu netinho penúltimo, que é o mais novo de Leandro, ele está lendo a Bíblia. Nós demos a Bíblia a ele quando a última vez que ele veio, ele está no Texas, né? Nossa, onde Leandro foi pastor. E eu dei uma Bíblia para ele está lendo. Ele falou, uma semana falou com a gente, vovô, eu estou não, crônica. Crônicos. Estou em crônicas. Eu estou em segunda crônica. Nós demos uma Bíblia a ele, tem um pouquinho de ilustração e tal, que ele gostou muito, ele está lendo realmente. Mas a minha cabeça, eu fico assim, claro, eu não posso estar aí 30 anos, não sou Matusalém, nem quero ser também. Mas aí eu fico pensando aqui, porque esse encontro nosso aqui, a mim, a nós, né, tem feito muito bem. Já vai para 3 anos Uhum. que nós estamos aqui, Sim. vendo aqui, assistindo aqui e colaborando.
Então, mas eu fico assim, se eu vou perguntar isso um dia a Pedro, qual é a visão dele, o que que ele acha, porque você, embora eu acho você um jovem, então muito jovem, meu filho mais tem 47, Você acha Você- que não? Ele é. você é muito jovem, mas como você tem um espírito assim, amadurecido, eu acho, você é muito amadurecido para a idade que você tem. Amadurecido, por exemplo, principalmente em relação às coisas de Deus, né? A palavra e tal. Mas aí você acha que a igreja vai continuar? Será que é RPI aqui, né? A gente vai ver vocês, jovens, você, o primeiro tem 20 e poucos anos, ele tem 16, ela tem 15. É 41. Ela fala essa idade assim para poder impressionar. A gente sabe que não é isso. Né? Nem daria. É bem mesmo. 15 no mínimo, 15 a menos. É, mas não é pessimismo, não, entendeu? Mas é que nós temos visto, né? Tanta coisa, cara, tanta coisa, né, acontecer. É assim, a região nossa aqui, Niterói, existia a Igreja Batista, Batistão, Existe. existe. Existia a primeira igreja Uhum. e a Igreja Batista do Ingá, que era uma igrejinha desse tamanhinho, que eu vi crescer e que um dos maiores e melhores amigos que eu tive foi o pastor Samuel, Uhum. que, que construiu aquela igreja, que eu tive o privilégio de ser um engenheiro ali também, ajudei a construir a igreja, literalmente, né? Fiz telhado, fiz marquise na frente, fiz um anexo atrás, tal. Em suma, é assim, desculpe eu fazer essa intervenção aqui longa, né, aqui no meio de Efésios, que é uma casa tão bonita, mas é que eu estou há muito tempo que não perguntar isso a você. Você tem esse olhar assim otimista de que a igreja segue caminhando com força, Uhum. né, diante Caminho. das questões políticas daqui, das questões políticas do Brasil, mas também do exterior, a influência que a gente sofre, né? Eu gostaria de, se não puder falar agora, para tomar um tempo, deixa um outro dia a gente conversa. Desculpa a intervenção. Não, Zé, que isso. Importante, a sua participação foi muito importante. Para mim, para todos aqui. A gente tem 8 minutos. Eu vou fazer o seguinte. Eu acredito que Deus continua lidando com os seres humanos como ele sempre lidou. Sim. Então, o que me preocupa quanto ao futuro da igreja, tirar para não ficar à frente do João, o que me preocupa quanto ao futuro da igreja é de eu saber pela Bíblia e pela história da igreja, né, dos últimos 19 séculos, 20 séculos, que Deus nunca deixou de corrigir a igreja e os erros dela. Então, o que me preocupa quanto ao futuro da igreja, especialmente no nosso país, são os erros, né? Essa ideia de que ele vai passar pano, de que ele vai ignorar. Olha, não é que ela é improvável, ela não tem respaldo na Bíblia em si, né? Então, por um lado, o que me preocupa é isso, porque se Deus vier a corrigir a sua igreja dos males que ela tem feito no Brasil, eu não sei o que esperar. Não é que desastres naturais vão acontecer, não é essa coisa apocalíptica, sabe? O meu maior medo não é esse. O meu, inclusive a geografia do Brasil não é propícia a isso, mas o que me causa maior medo, minha maior preocupação, é dele restringir o Espírito Santo. Esse é o maior de todos os males. É ele dizer, olha, vocês estão abandonando a minha palavra, então eu vou reter o meu espírito, e vocês não vão ter as influências que somente ele comunica. E aí, se você não tem as influências do Espírito Santo, o que você não tem? Você não tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio. Você não tem os frutos, sabe? E a igreja se encontra num estado espiritual de miséria quando isso acontece. Por um lado, esse é o meu medo, essa é a minha expectativa. Essa é a minha expectativa. Não é que é uma esperança que Deus corrija, é uma expectativa que me deixa perplexo. Eu acredito que isso vai acontecer no Brasil, talvez nos Estados Unidos também, se é que já não está acontecendo. Ainda mais com a guerra agora. É impossível Deus passar pano pelos bombardeamentos, é impossível. Isso não existe na Bíblia.
Então, eu acho muito provável que ele traga alguma espécie de juízo para os Estados Unidos. Eu não sei como vai ser, mas eu acredito que o pior de todos seria isso. Ele restringe a atuação do Espírito Santo, e quando ele restringe a atuação do Espírito Santo, isso não significa que as igrejas diminuem em número. Isso não significa que o número de professantes de fé vai diminuir. Pode ser o oposto. As igrejas podem se multiplicar. E elas têm se multiplicado. O número de pastores pode se multiplicar. E eles têm se multiplicado. A questão é a qualidade. Vão ser igrejas ruins e pastores ruins. E é o que eu estou vendo. Então pode ser que já esteja nesse processo de juízo de Deus. Ele já esteja restringindo o seu Espírito Santo, que não está influenciando bons líderes. E aí o que tem surgido são péssimos pastores que iludem o povo, enganam, que enriquecem e relativizam o enriquecimento, que se envolvem em uma série de pecados gravíssimos, como corrupção, adultério, sabe, um autoritarismo espiritual terrível. Enfim, isso tudo é minha expectativa. Contudo, para não parecer um pano de fundo, né, um panorama muito dramático, é justamente essas circunstâncias que na história da igreja deram lugar ao avivamento. O avivamento não vem num dia de sol na praia, o avivamento vem no vale, no meio da tempestade, da chuva, do vento, da guerra, sabe, da miséria, da tristeza. Geralmente é assim que o avivamento vem. Quando o Espírito Santo vem com poder, levanta pessoas para pegar o verdadeiro evangelho, e a igreja é convencida do seu erro e se arrepende. E quando isso acontece de uma forma grandiosa, expansiva, você tem um número incontável de pessoas se arrependendo dos seus pecados. Porque a palavra de Deus está aí dando os conselhos, são ótimos conselhos de Paulo, de outros, irmão, que tudo para a igreja atravessar mais de 20 séculos. Mas eu estou vendo, parece que a Bíblia está sendo esquecida. Está sendo esquecida. Eu tenho, assim, nós temos muita afinidade com o Zé Dilson, que está na Itália. né? E algumas vezes que ele viajou, nós tivemos questão de levar no aeroporto, a gente gosta de estudar, tal, tentar abençoar, orar, oramos todo dia por ele, né? Adriano está lá na Áustria, né? Ivande está em Portugal, que a gente também tem uma afinidade muito grande com o Ivande, né? Ficou muito trabalhando junto com ele, na sua família e tal. Mas eu não fui com vontade de perguntar isso para eles, até porque eles estão longe, por telefone e tal. Gosto, também acho que eu vou acabar atrapalhando, ou não Sim, sim. ajudando, botando a minhoca na cabeça deles, mas eles estão lá, Sim. contando as dificuldades, claro, né? De idioma, né? Adriano, principalmente, muita dificuldade na Áustria, porque idioma alemão misturado com inglês, com francês, com italiano. Será que... Mas, voltando aqui ao Brasil, eu não sou pessimista, não sou mesmo. Mas eu estou muito preocupado com isso, com o futuro da igreja, porque eu nunca vi um período tão complexo, você sabe disso, né? Você já estudou e você já conviveu. Nós estamos num momento muito difícil. Tem hora que eu não gosto nem de falar em determinados locais que eu sou cristão evangélico. Sabe? Com sinceridade, cara. Não aconteceu isso na minha vida. E, a não ser assim, num grupo mesmo fechado como esse aqui e tal. Mas num grupo assim, amplo, aberto, eu não tenho. Eu entendo. Eu também, quando eu conheço alguém, eu não saio dizendo que eu sou pastor, não. Espero a pessoa descobrir. Porque eu tenho medo que a pessoa sabendo, tomando conhecimento de imediato, isso possa ser alguma barreira, né? Mas eu acho que é isso. Você vê, para a gente terminar, que são 10 horas, você vê essa perplexidade, esse pessimismo ao redor do Antigo e do Novo Testamento, acompanhado também da esperança, né? Eu acho que nada fala tanto quanto o que você está dizendo, como o período da monarquia, depois da divisão dos reinos de Judá e Israel. Porque depois de Salomão, as coisas desandaram muito, devido aos pecados dele, de Davi, as coisas desandaram muito. E durante esse período, sabe, de erros grosseiros, especialmente do território de Israel do norte, embora os dois tenham errado, Judá e Israel foi pior. Você vê os profetas no estado de total desesperança, perplexidade, você vê pelos salmos de Davi, de Asaf. Contudo,
é justamente nessas horas que Deus age, né? Então é bem verdade que nada está tão ruim que não possa piorar. Contudo, é justamente nesses momentos ruins em que Deus tende a avivar o seu povo. Isso ele pode fazer a hora que ele quiser, levanta a pessoa que ele quiser. Isso para ele, ó, de acordo com os propósitos dele, ele fez várias vezes na história e pode repetir a ação e vai repetir. Porque é assim que ele age. É assim que ele age conosco. Ele age como um pai, não há pai que não corrija seus filhos. Então, acho que a questão é saber em que momento a gente está. Isso eu não sei dizer, porque eu não tenho essa acesso, não sou o secretário da Trindade. Mas a impressão que eu tenho é que, pela multiplicação de pastores ruins, eu digo isso com liberdade para vocês, eu acho que tem muito pastor ruim. Com a multiplicação de pastores ruins e, consequentemente, congregações ruins, isso me parece ser Deus restringindo a atuação do Espírito Santo. As pessoas, a gente simplesmente está vendo o que Paulo disse se cumprindo. Os pastores ensinam o que é o erro e as pessoas se apaixonam, como se tivessem coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que é totalmente equivocado. Elas amam ouvir aquilo. É impressionante como a coisa é atual. Então eu imagino que a gente tem estado nesse processo, sabe, do Espírito Santo restringindo as suas influências, contudo ainda agindo em alguns. O que eu espero que aconteça em breve é que ele venha com poder e levante pessoas para convencer a igreja dos seus erros. No nosso país, nos Estados Unidos, e são muitos erros, sabe? A associação com a política, o mau testemunho, sabe? A relativização da doutrina, sabe? A desconstrução de tudo aquilo que Jesus disse sobre si. Você limitando Jesus a um ser humano, quando ele é Deus e homem. Sabe? Isso tudo é nocivo ao evangelho e é passível de Deus agir. Então, o que eu espero é que, em algum momento, a luz brilhe, né? O sol vai raiar, com certeza. E eu só não sei que período a gente está e quanto tempo vai continuar, né? O povo de Judá, por exemplo, foi para Babilônia e Deus falou para Jeremias, ó, vocês vão ficar 70 anos lá, e depois de 70 anos vocês vão voltar. Então, eles tinham um tempo certo. A gente não tem, eu não sei quanto tempo isso vai durar. Pois é. Às vezes esse 30 aí que você falou. Agora, eu acho que a gente tem motivos para não descartar esse estado de perplexidade, pois ele é importante. A Bíblia fala muito sobre o crente viver em alerta, vigilante. E Cristo disse, o bom servo, quando voltar, ele vai encontrar vigiando. E feliz vai ser aquele servo que quando... E feliz aquele servo de Jesus, que quando o Filho do Homem voltar, o pegar atento. Então, esse estado de perplexidade, ele é propenso, ele é propício a nos deixar vigilantes, verdadeiramente alertas. E, ao mesmo tempo, a gente deve guardar no coração essa expectativa de que Deus pode e vai agir a qualquer momento. A gente deve sempre vir para esse momento aqui de domingo, para a CBD, para o culto, na expectativa de Deus agir, de Deus falar, sempre. A gente nunca deve vir como se a gente fosse num clube, na academia, uma coisa habitual, rotineira, diária. Não. Isso aqui é um momento que Deus pode agir de uma maneira fantástica. E na história ele o fez. Então eu sempre venho na expectativa de que ele vai falar comigo, seja através da EBD, seja através de um de vocês, no momento de adoração, enquanto eu estou pregando, ou no momento da ceia. E ele tem feito. Ele tem feito. E é isso que me alimenta, é isso que me recobra o ânimo, sabe? E ao mesmo tempo eu continuo perplexo com a situação do país. E isso me mantém alerta. É uma pena quando essa perplexidade com a nossa condição acaba desanimando demais as pessoas. E alguns chegam a ser tentados pelo ceticismo, né? Achando que nada é verdadeiro, que a igreja não tem jeito, quando não é assim. A gente não está vendo nada novo. A gente não está vendo nada novo. Isso é importante da gente lembrar. Isso, é um padrão, é repetitivo, porque o ser humano é o mesmo. E a forma de Deus usar, ele deixou pistas de como ele age com o ser humano em todos os seus problemas e pecados. Ele deixou pistas de como ele age conosco. Então a gente tem que manter a esperança de que ele é fiel, de que ele é o mesmo, de que Jesus não muda, de que ele ainda tem seu povo, de que esse povo erra, mas ele corrige, de que esse povo pode se afastar e ele vai aproximar, de que esse povo pode se esfriar e ele vai vir com fogo, sabe? A gente deve manter essa esperança viva, né? E é o que eu faço. É aquele texto que diz que os meus mandamentos Deus ama, ele nos guarda. Esse é o que me Isso aqui eu virei e não manifestei. Testaria ele, né? Ele prometendo uma experiência.
Jesus prometendo uma experiência espiritual, né? Até particular. Particular. Diria a ele, né? Manifestaria a ele, Algo pessoal, né? pessoal. Em geral, na teologia reformada, aquele verso de Apocalipse, uma das cartas em que Cristo diz que haveria de vir a casa, né? E haveria de bater na porta, e todo aquele que ouvisse a voz, abrisse a porta, ele entraria e cearia com ele. É um consenso, mas os teólogos reformados, os puritanos ingleses, todos eles entendem essa passagem dessa carta como uma experiência de Jesus com o crente. Não é Jesus indo converter alguém, não. É Jesus indo buscar o cristão que foi regenerado, que nasceu de novo, para uma experiência nova com ele. Né? Então é isso, a gente tem que ficar com os ouvidos atentos. Porque ele vai bater na porta, ele bate na porta. Né? Gente, eu vou ter que encerrar porque eu preciso entrar para guardar as coisas e preparar a câmera, mas só queria agradecer a vocês que participaram online. Nada, Zé, espero que tenha ajudado a resposta, se Deus quiser. Só queria agradecer a vocês que participaram hoje aqui pela transmissão, pessoal presente. Quando eu comecei não tinha ninguém, agora tá cheio aqui, pessoal, tem bastante gente. E, mais uma vez, feliz Dia das Mães às mamães queridas da nossa igreja, que Deus abençoe vocês, suas famílias. A gente vai ter um momento especial hoje em homenagem a vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Eu acho que eu estou Tá chegando. muito na oportunidade. Tá chegando, né? Eu faço, eu faço, mas eu acho que agora eu estou mais. Então, alguns pais merecem mesmo. Merece. Também, amém. Gente, um abraço para vocês, um bom culto, que Deus abençoe vocês. A gente tem ceia também, não esqueçam, a gente tem ceia hoje, tá bom? Então vou fechar aqui a transmissão. Aninha, obrigado por ter gravado. Deus abençoe você.